Atualmente, o marketing é uma das matérias mais estudadas devido à sua importância e aplicações práticas. Através dele, se consegue criar, transmitir e manter a imagem de uma empresa ou até mesmo de um profissional. O corretor de imóveis lida diariamente com a manutenção de sua reputação. É uma pessoa em que o cliente precisa confiar para concretizar uma negociação imobiliária. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje a doutora em Gestão da Inovação Tecnológica, Alexandra Bart. Obrigado pela presença, professora. É um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. Olha, eu que agradeço pelo convite. É um tema maravilhoso, necessário a qualquer profissional, essa temática do marketing, em como saber se vender enquanto produto, enquanto entender quem é esse ser tão importante, mas às vezes tão difícil, que é o cliente. Então, acho que nós vamos ter uma conversa muito bacana nesse nosso programa. O país atravessa um período de turbulência na economia e na política. De que forma uma boa aplicação do marketing pode ser um diferencial competitivo para o corretor de imóveis? Eu entendo que essa pergunta precisa ser respondida em dois momentos. Primeiro é o corretor enquanto produto, né? Ele próprio, sabendo se vender, sabendo se portar, sabendo cuidar da sua imagem. Ele vai lidar com pessoas e para pessoas. Então, independente da profissão que a gente siga, o primeiro produto somos nós mesmos. Nós precisamos nos saber vender, nos saber portar, né? E saber também o que o mercado espera da gente enquanto profissional, né? Para isso tem uma importância fundamental a qualificação, para isso tem uma importância fundamental você estar sempre buscando as novidades, buscando as tendências, sabendo reverter de fato crises em oportunidades. Parece um clichê, mas esse é o papel do bom profissional. Você recebe um limão, você faz uma limonada, né? E saber vender essa limonada. Então, isso é o primeiro momento do marketing. Se nós não soubermos nos vender enquanto produto, ninguém vai querer comprar. E a concorrência está cada vez maior. A gente tem cada vez mais profissionais, bons profissionais no mercado, e aí essa autovenda faz toda a diferença e o marketing está aí para isso. Num segundo momento, aí sim, o corretor como intermediário entre compradores e vendedores, né, é importantíssimo ele dividir esse entendimento do mercado em dois momentos. Entender as necessidades, mas mais do que as necessidades, o desejo desse cliente, que é um ser, eu sempre falo, o cliente é um ser carente, possessivo e egoísta. E aí o corretor precisa estar atento a isso. Ao mesmo tempo, um apartamento não é uma coisa que você compra, não é uma compra imediata. Ou seja, o apartamento muitas vezes representa um sonho. Um sonho não só daquela pessoa, mas um sonho de uma família. Um sonho, às vezes, que é a primeira geração que consegue realizar. Então, esse corretor ele tem que entender o que está por trás, porque necessidade de fato, eu sempre digo isso, né? Necessidade são 2 pares de sapato, 2 mudas de roupa, um prato com arroz e feijão na mesa e um teto que não precisa ser seu, você precisa ter dinheiro para pagar aluguel. O resto é desejo transformado em necessidade. E aí o corretor tem um papel fundamental. Por quê? Primeiro porque muitas vezes as pessoas olham, fazem trabalhos mirabolantes, ações mirabolantes para conseguir pagar aquele apartamento. Às vezes ele não é o apartamento que ele pode pagar, mas ele cisma com aquele apartamento e ele não faz um planejamento, ele faz desafios mirabolantes. O corretor precisa entender quem é este cliente, qual é a capacidade de pagamento dele e ajudar esse cliente até no eventual planejamento financeiro. Isso o marketing ensina pra gente, a misturar essa questão da necessidade e do desejo, e aí transformar o desejo em necessidade, mas dentro de uma visão realista, dentro de uma visão pé no chão. E aí o corretor, entendendo do marketing, ele passa a ser muito mais do que um mero intermediário, mas um provedor de soluções. Um consultor que vai trabalhar com esses desejos, com esses anseios desse cliente, e aí acaba que tanto um lado quanto o outro, tanto vendedores quanto compradores, acabam saindo satisfeitos. E mais, o corretor é um prestador de serviços. E serviço, muitas vezes, a propaganda não é o principal dentro desse processo, mas sim aquela indicação. É o que a gente chama de marketing boca a boca. Então, se ele fizer um bom trabalho, se ele for um bom profissional, se ele for um provedor de soluções, aí sim, ele vai garantir, na realidade, 2 agentes.
tanto vendedores quanto compradores que podem indicá-lo para uma próxima oportunidade, para uma próxima venda. O marketing possui a famosa teoria dos 4 P's. Como ela se aplica no mercado imobiliário? Bom, primeiro, antes dos 4 P's, foi o que eu falei anteriormente, né? Qualquer profissional tem que entender de fato o que comove aquele cliente. Por que aquela venda está sendo feita? O que a pessoa quer comprar? Às vezes, o certo seria que o próprio cliente fizesse o dever de casa. Que ele soubesse para onde vai o mercado imobiliário, pesquisasse, entendesse para que ele quer aquele imóvel, de que maneira ele vai, quais são os riscos, quais são as vantagens de adquirir, por exemplo. É um imóvel para morar, é um imóvel para investir? Como é que está o mercado dentro dessa questão? Isso seria o ideal, mas muitas vezes o cliente não faz isso. Aí entra papel do corretor imobiliário, entender de fato quais são os desejos, quais são os anseios desse consumidor. Isso vale para qualquer produto, né? A gente olha assim, o marketing ensina pra gente que não é todo bom produto que dá certo e nem todo produto ruim que fracassa. E sim aquele que de fato fala mais ao coração, que é o que a gente chama, eu sei que isso é super batido, mas eu acho fantástico, chamada proposta de valor. É aquele algo mais, não é tanto o valor financeiro, né, quanto em algumas empresas a proposta de valor pode ser uma prestação, em outras pode ser o status que você tem quando você compra aquele produto, em outras pode ser o presente, e aí essa proposta de valor mostra pra gente o seguinte: se eu dou um presente, o presente pode ser um chocolate, pode ser um perfume, pode ser um CD. Então a loja de CD é concorrente da chocolateria e é concorrente da perfumaria. Então esse primeiro entendimento tem que ser feito. Aí sim a gente entra para a famosa teoria dos 4 P's. Alguns autores já estão sinalizando que a gente precisa aumentar esses 4 P's ou precisa mudar para 6. Olha, eu particularmente entendo o seguinte: se você puder fazer os 4 P's bem, já é uma grande coisa. Então não sai aumentando o P para cá, mudando a letra. O importante é a gente fazer os 4. E que P's são esses? Né? Produto, preço, praça e promoção. Quando um desses P's falha, é o caos. Porque vamos supor, eu faço uma propaganda maravilhosa, que provoca aquele momento uau na pessoa. Aí a pessoa chega lá e o produto não era aquilo que ele estava esperando. Ou então, a propaganda é ótima, o produto está disponível, né, mas o preço, poxa, não posso pagar. Né? Aí gera aquela frustração. Ou então, propaganda é maravilhosa, o preço é super acessível, né, mas o produto não está disponível naquele momento. Ou seja, também gera problema. Tá? Então, particularmente, eu acho assim, não precisa mudar o que a gente tem aí consolidado, que são os 4 P's. Trazendo para o mercado imobiliário, como é que funciona? O produto em si é um apartamento, é um imóvel e todos os benefícios que estão associados a ele. Né? Então você tem a questão da localização, você tem a questão da acessibilidade, você tem a questão, infelizmente, eu queria poder dizer, não, as vagas na garagem não são tão importantes, mas hoje em dia uma vaga na garagem já desvaloriza o imóvel, porque o marido tem o carro, a esposa tem o carro, né? O ideal, se a gente fosse pensar um pouquinho além, é não precisar ter os carros, né? Você ter um transporte público que não precisasse disso, mas não é a realidade. Então, as pessoas muitas vezes, as famílias têm 2, 3 carros, então uma vaga já desvaloriza, né? A gente precisa de 2 vagas na garagem. O que aqui para cada cliente, né? Ainda tem uma análise mais refinada. Cada cliente, um cliente vai querer ter todas a área comum bem desenvolvida com várias funcionalidades. Outro não vai precisar disso, ele não vai querer uma piscina, ele não vai se sentir confortável numa piscina. Então a piscina, se existe, não vai fazer diferença para ele, né? Outros clientes são mais tradicionais, preferem até imóveis antigos, né? Por conta de um maior espaço, apesar do imóvel antigo às vezes trazer uma série de problemas com a questão de vazamentos, com uma série de adicionais que às vezes a pessoa precisa colocar em termos de reforma. Mas então o produto é o imóvel, todo o entorno dele. E também, hoje em dia, cada vez mais, a questão da localização. E localização, a gente está falando da localização perto dos centros de trabalho, a questão da segurança faz toda a diferença hoje em dia. E, claro, os serviços que estão em torno daquele imóvel. Então, isso seria o P do produto.
né? O segundo ponto seria o P da praça, né? Então, dentro dessa questão da praça, onde aí sim, onde este imóvel está localizado? Onde é fácil acesso a ele? Como é que eu faço para me deslocar a partir deste imóvel? Que gastos adicionais, muita gente não faz isso, mas também colocar na ponta do lápis, quanto tempo eu levo no transporte, para você não tiver o carro, ou até com carro, mas quanto tempo eu levo para o meu trabalho? Né? Se a gente fizer essa conta na ponta do lápis, a gente multiplicar por ano, quanto tempo eu perco no transporte da minha casa até o meu trabalho? Claro que não é uma coisa fixa, as pessoas mudam, mas esta conta precisa ser também feita. E se é um imóvel mais próximo do trabalho, claro que ele vai ser mais valorizado. E todo o entorno, né? Então, as ruas, a questão do transporte público, a questão do comércio que tem em volta daquele imóvel, né? Ruas com mais comércio, ruas com menos comércio. Então, essa questão da própria localização do P, chamado P da praça, né? Ou também conhecido como distribuição, né? A gente tem também a questão do preço, né? Algumas pessoas dizem que preço é o que o cliente pode pagar, né? Mas eu diria mais, dentro dessa lógica da comoção, o cliente às vezes faz sacrifícios que são impensáveis e ele às vezes não pensa, por exemplo, se ele pegar um financiamento, ele não pensa aí no longo prazo, né? Como é que vai ser daqui a... É ótimo, eu estou podendo pagar hoje, mas como é que vai ser daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos? De novo, a gente tem o papel do corretor, ajudando esse cliente a fazer todo um planejamento financeiro, a entender esse mercado, e o corretor não pode ter medo, né, de mergulhar na vida dessa pessoa que ele está intermediando. Ele precisa entender, por exemplo, um imóvel de uma pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, endividado, por exemplo, ele precisa ser mais barato. A gente não sabe, às vezes o proprietário do imóvel está com a corda no pescoço, ele bota um preço mais abaixo e aí o corretor tem que saber por quê. Né? Então o corretor, ele cada vez mais tem que se misturar nessa sociedade, né? Essa sociedade a gente tem a gente tem várias gerações convivendo, a gente tem segmento LGBT que tem uma outra forma de olhar para os imóveis diferente do segmento hétero, né? A gente tem idosos, a gente tem solteiros, né? A gente tem pessoal da classe C, né? Ou seja, tem várias possibilidades e vários preços dentro dessa lógica, tá? E o último ponto seria o P da chamada promoção, né? Uma promoção não é leve 2 e pague 1, não é por aí que a coisa funciona. Promoção são todas as ferramentas que permitem promover, propagar aquele seu bem, aquela sua estratégia, né? Então a gente tem a venda propriamente dita, a gente tem relações públicas, a gente tem a propaganda, a gente tem a publicidade, né? A gente tem a marca, a gente tem a própria embalagem, né? Que seria aquela cara do imóvel, né? Então tudo isso entra no P da promoção. Então esses 4 P's, é por isso que eu falo, né? Eu acho que com essa breve explicação a gente já tem muita coisa para ser feita, muito trabalho, muito bom trabalho a ser realizado e que muitas vezes se deixa a desejar. Então é melhor não inclui os outros 6, não inclui mais P's na história, faz esses 4 P's bem feitos que você vai garantir a fidelidade atual e também a futura dos seus clientes. Alexandra, em termos práticos, qual a importância do e-mail marketing para a divulgação de imóveis? Olha, é fundamental, mas não é a única estratégia, né? Então o e-mail marketing, ele ajuda sim, ele permite você ver quem acessou o seu e-mail, quem através do seu e-mail foi ao seu site, né? Uma série de respostas que o e-mail marketing permite. Eu acho que o problema não está tanto na ferramenta, mas na forma como ela é construída. Muita gente acha que basta comprar um CD com alguns nomes, ou pegar uma série de indicações, ou de repente tem um contato numa agência bancária que faz o financiamento, aí o gerente, sabe se Deus lá como, fornece, né, uma série de nomes, e a pessoa manda e-mails desenfreadamente para uma série de clientes. Não é por aí. Cada vez mais a gente não tem tempo a perder, a gente não gosta, a gente pode considerar que aquele e-mail ele é um spam, ou seja, já é redirecionado. Então, muito mais, o que precisa estar atento? Como é que eu vou construir essa ferramenta? Então, eu tenho uma carteira de clientes, eu tenho um grupo de clientes, pessoas interessadas. O marketing também ensina pra gente que o primeiro passo para eu chegar no cliente é saber se ele tem interesse ou não pelo meu produto. Então, por exemplo, se eu não sei dirigir, eu não vou ser vista numa loja de autopeças,
né? A não ser que eu não tenha enlouquecido, né? Manda aprender porque o negócio tá ruim, né? Então, assim, eu vou naqueles locais que de fato me despertam interesse. Será que aquela pessoa está interessada em comprar um imóvel? De repente ela acabou de comprar uma, está se virando para pagar e não quer outro. Vai olhar aquele e-mail e não vai nem abrir. Então, construir uma carteira a partir de pessoas que de fato tenham interesse, estejam dispostas a receber aquele e-mail. Aí sim, a partir disso, eu vou ver algumas estratégias para poder encaminhar o e-mail marketing. Né? Eu vou vou criar um e-mail marketing bacana, vou contratar um sistema de envio de e-mails, eu não vou enviar da minha caixa pessoal porque eu vou ficar maluco, né? Eu vou pensar, se aquela pessoa abrir, qual o caminho que ela vai percorrer, como é que eu posso fazer com que essa pessoa de repente vá no meu site, queira receber outras mensagens, isso é fundamental, né? A pessoa está disposta a sinalizar que ela tem interesse em continuar recebendo as suas mensagens. Então, a forma de construir é fundamental para a gente ter sucesso nessa estratégia. Então, é importante, não substitui outras ferramentas, né? Porque a gente está falando aí de mercados diferentes, de pessoas diferentes, mas também esse cuidado na construção é o que vai fazer a diferença do sucesso. Já tomando esse cuidado, não é garantia de sucesso. Né? Porque muitas vezes as pessoas realmente não gostam de receber, né, os e-mails, acabam deletando, às vezes sem abrir, ela já olha lá, ela já deleta, já não perde tempo abrindo. Então, dedicar um tempinho, acho que tudo demanda, eu sempre falo isso, planejamento é fundamental. Planejamento com uma viagem, você aproveita melhor a viagem. Planejamento para comprar um carro, você aproveita melhor para comprar um carro. Planejamento para comprar um imóvel, você aproveita melhor, você escolhe melhor aquele imóvel, porque você entende o que você quer a partir daquele imóvel, o que te interessa. E claro, poxa, por que não planejar uma ferramenta também para você chegar no seu cliente? Para que ele esteja mais disposto a te receber, seja na casa dele, seja no computador dele, a dialogar com você. Porque senão você vai criar, de repente, uma insatisfação no cliente que toda vez que ele receber um e-mail, alguma coisa, ele vai deletar. Às vezes até porque ele não quer, ele já sabe o conteúdo daquele, nada acrescenta a ele e naquele momento ele não tem interesse em adquirir um imóvel, passar o dele à frente ou nem quer saber, nem quer ouvir falar, porque de repente ele está numa situação tão difícil que a última coisa que ele vai pensar é em abrir um e-mail e pensar num novo imóvel. Tá? Então, acho que planejamento é a solução, é a chave. Não digo do sucesso, porque sucesso não tem garantia, nada é garantia de sucesso, mas pelo menos é a chave para uma estratégia consistente. Com estratégias consistentes, a gente tende sim a caminhar de maneira mais contundente rumo a esse sucesso que todo mundo espera. É um fato que o mundo hoje está conectado. Nesse contexto, as ações de marketing do corretor ou imobiliária devem estar voltadas principalmente à área digital? Principalmente, eu não diria isso. Né? A gente tem que ter um equilíbrio nas diferentes estratégias de abordagem. Né? Se a gente olha, por exemplo, o segmento de idosos, né? O segmento de idosos, ele normalmente é um segmento que já acumulou mais riqueza ao longo da vida. Então, o idoso, por mais que ele integre o número de novos conectados, por exemplo, no nosso país, né, muitas vezes ele prefere o cara a cara. Ele não vai acessar uma ferramenta, ele muitas vezes usa, por exemplo, o celular para as questões mais básicas do dia a dia, para falar, para receber um recado, mandar um e-mail. Ele não vai, por exemplo, usar um QR Code, não vai pegar o celular dele, colocar para ler um QR Code numa placa de empreendimento. Né? Ele quer visitar, ele quer conversar com aquele corretor, ele quer gastar um tempo conhecendo mais, entendendo aquele imóvel, para ele próprio poder entender as suas necessidades. Então, eu acho que nunca é 100% para nenhum dos lados. A gente não pode fechar a questão. Eu acho que tem que ser dividido. Né? A gente ainda tem um número muito grande também de não conectados no nosso país. Né? Os dados aí de 2015 mostram que 50% da população brasileira ainda não acessou a internet. Mas esse segmento compra. Apesar da crise, ele compra e ele é feliz comprando. Isso é que é o mais importante. Muitas vezes a gente questiona, puxa, como é que essa ou aquela pessoa podem comprar esse item, mas isso faz feliz aquela pessoa.
Tá? Então, no caso, é importante, sim, eu já vou falar sobre isso, mas deixar bem claro, né, que tem que ter um equilíbrio sempre. Quando a gente destina a verba para fazer promoção, ela tem que ser dividida, ela tem que ser em vários canais, ela tem que ser em várias abordagens. Não adianta eu colocar meus ovos todos numa cesta, porque pode ser que o meu cliente não acesse, pode ser que, a mesma coisa, a televisão é a saída de todos os problemas, não só porque de repente o seu mercado consumidor foi tomar água na hora daquela propaganda que você gastou milhões para veicular. Então, não é por aí. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Agora, dentro, sim, quando você decide por uma ferramenta digital, nossa, tem várias possibilidades, né? Tem isso que eu falei, você pode colocar um QR Code numa placa de empreendimento e você gera interação com o seu consumidor, né? Você pode, por exemplo, aproveitar as redes sociais, que são ferramentas poderosas, e cada vez mais você consegue direcionar mais para os públicos através das redes sociais. Você pode criar, como a gente já falou, a questão do e-mail marketing. Você pode trabalhar, e mais, o e-mail marketing, quando você tem uma estratégia onde o cliente diz, olha, de fato, eu quero receber aquele e-mail, eu quero continuar sendo informado, né? Eu posso criar, por exemplo, um sistema de um boletim, uma newsletter, onde eu dei, através de outras informações, aquele cliente veja que sempre tem novidade, sempre tem novas possibilidades e realmente ele vai se tornar receptivo às informações que eu estou passando para ele, né? Colocar atendentes virtuais a partir de um acesso mais mobile, voltado para os celulares, voltado para os smartphones. Eu tenho uma atendente virtual onde o cliente possa rapidamente, e aí eu estou falando para o pessoal mais jovem, que quer o quê? Quer rapidez. Muitas vezes não tem tempo para sair visitando aquele imóvel e ele quer informações rápidas e ele consegue isso com uma atendente virtual. Essa mesma pessoa mais jovem, de repente, através de uma ferramenta, um tour 360 ou uma visita em 3D, ele consegue entender melhor como é que vai estar o imóvel, né? Muitas vezes, as pessoas também isso é uma deficiência de quem vai comprar imóvel, por exemplo, ele chega para visitar um estande de vendas, ele não para pensar se os seus móveis vão entrar naquele apartamento, por exemplo. Então, com essas ferramentas, ele de repente pode fazer uma simulação e ele começa a ver. Porque, claro, na hora que a construtora cria um estande de vendas, cria um apartamento para visitação, ele vai decorar com aqueles móveis para aquele espaço. Mas será que os seus móveis, né? Por exemplo, no meu caso específico, o meu avô tinha fábrica de móveis em casa, né? Então meus móveis são todos feitos com antigos, né? Com outro estilo, que muitas vezes não vão se encaixar num apartamento um pouco menor. Então esse pensamento, claro, o corretor tem que entender, porque de repente ele pode vender um apartamento, ajudar na venda de um apartamento, isso pode gerar uma frustração. Então aquela pessoa, puxa, eu não vi que os móveis não entraram, e aí ele vai colocar a culpa no primeiro agente que aparecer, né? E ele vai lembrar do corretor que vendeu, o culpado vai ser aquele corretor. Então, trabalhar essa questão, novas ferramentas de acesso para o cliente, aí sim, é perfeito e cada vez mais necessário. Mas não esquecer, né, que ainda, e eu acredito isso demais, que é o cara a cara, é aquele contato, é aquela conversa, né? É você ir lá, visitar, se colocar. Uma outra questão que passa muito longe do virtual, do digital, né? Cada vez mais a questão dos aromas. Então, algumas corretoras já estão colocando, por exemplo, aromas específicos nos apartamentos, que é o chamado marketing do olfato, né? Marketing do nariz, né? Que é você chegar num local e você ter aquele aroma que te remete a uma determinada situação, uma determinada circunstância da sua vida. Nossa, isso pode não ser o fundamental, mas que vai ajudar naquela memória e vai estimular aquilo que eu estou falando sempre, que é a comoção, que é a emoção. Nossa, vai fazer com certeza a diferença na hora de fechar o negócio. Então, para tudo, equilíbrio é sempre a solução, o caminho mais adequado. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Caríssimos corretores, o Cresce está com uma bela iniciativa, a Universidade Corporativa, a Unicresce.
Então, um belo momento, um momento importantíssimo para você se qualificar. Não se esqueçam, por mais que se perca tudo, a qualificação, a educação que o indivíduo acumula, isso ninguém tira da gente. E com a questão da qualificação, que é uma iniciativa da Unicresce, você será capaz de se atualizar, de entender as demandas do mercado e vai ter um embasamento maior para poder atender este cliente, para poder estar mais próximo desse cliente, tanto de vendedores quanto de compradores, entender aonde ele está inserido. Então, aproveitem essa oportunidade, é um momento fantástico, num ambiente de crise, num ambiente de recessão, uma iniciativa como essa é fundamental. Quando a gente aprende, os nossos horizontes se abrem e essa oportunidade tem que ser agarrada com unhas e dentes, tem que ser aproveitada e para permitir uma atuação de maneira mais consistente, mais adequada, né? Gerando uma memória. Cada um de nós, enquanto profissional, tem que gerar uma memória por onde a gente passa. A gente consegue isso melhor do que com qualquer outra estratégia. Então, venham para a Unicresce, nós estamos esperando por vocês. Obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa, Alexandra. Olha, para mim é uma imensa honra estar participando dessa iniciativa. É muito importante quando a gente pode direcionar, quando a gente pode trazer alguns pensamentos, algumas ideias para que os profissionais possam refletir. Cada um tem a sua visão, cada um tem uma forma de trabalho, mas acho que essas tendências, para onde está caminhando esse mercado, num ambiente de turbulência tão difícil nos dias atuais, eu fico muito feliz em estar contribuindo para a formação e ter tido essa conversa e poder passar. E estou à disposição para próximas vezes. Sempre vocês podem contar comigo. Corretor de imóveis, mais uma vez agradecemos pela sua audiência. Acesse e compartilhe os outros vídeos da TV Cresce Rio. Te aguardo no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima.